Fala rapaziada, quem tá falando é o Thiago do canal CLT Invest, beleza? Como é que vocês estão aí? Hoje é dia 20 de agosto de 2026 e hoje mais um dia, mercado extremamente chato, lateral, ele fez um movimento, digamos assim, mais pujante, né? No dia de antes da abertura do mercado de Londres, vou mostrar aqui para vocês. Agora são 6h30, 6h39, né, da manhã. Aqui embaixo é o horário da MetaTrader, beleza? Então o melhor movimento foi esse aqui, ó. E ele fez um movimento muito parecido com o dia de ontem, tá? Que ele fez uma barra de ignição. E aí o mercado ficou extremamente lateral no dia de ontem, beleza? O dia de hoje também não está sendo diferente, tá? Ele fez esse movimento aqui, ó. Esse movimento de baixa forte, onde ele rompeu o fundo da seção asiática, beleza? E aí depois continuou caindo, mas um movimento bem lateral. E agora também está fazendo um movimento de alta, mas um movimento bem fraco. O que acontece? Aqui fica difícil vender. A região boa seria mais ou menos aqui, 50%. Seria um movimento mais sadio, né? Que é aquele movimento que eu gosto, que eu curto, que é o movimento direcional, pullback, perdeu a mínima, primeiro candle, faz a venda, projeta 2 vezes o risco e saudações, stop acima e vai, ou movimento direcional contrário, né? Que é esse movimento aqui, né? Eu também gosto. Ele faz um movimento de alta, pullback, primeiro candle que rompe, a gente compra, projetando o alvo 2 vezes o risco, beleza? Então esse movimento aqui é um movimento bom, movimento de alta, volta na média, faz um candle de indecisão, compra o rompimento, projeta 2 vezes o risco. E aí, nesse caso aqui, eu fiz uma parcial, né? Se tivesse feito parcial, eu tinha saído no segundo alvo. Então, aí sim vale a pena. Agora, esse tipo de movimento aqui, galera, de hoje, ó, olha ontem o que aconteceu. Eu falei pra vocês. Ontem foi isso aqui, ó. Eu comecei a operar, foi aqui. Bem nessa região aqui. Olha como é que ele ficou. Violando no fundo, violando no topo, violando no fundo, violando no topo. Depois ele violou o topo, jogou para dentro novamente. E o dia inteiro foi assim, beleza? Hoje também está sendo da mesma forma. Tirando esse movimento aqui, foi extremamente direcional, de queda. Agora, ó, caiu. Ele está subindo, mas de lado. É um movimento que eu não gosto. E no gráfico diário, galera, eu não gosto de ficar mudando muito o gráfico, porque a gente acaba se perdendo. Eu tenho essas regiões aqui marcadas, que é uma região, como vocês podem ver, uma região boa, né? Que é a região entre essa linha roxa e essa linha verde aqui, é uma região de gap. Então, se chegar nessa região faz muito sentido, por isso que eu não estou querendo vender. E também é ruim para comprar. Nessa linha roxa é a região da abertura dessa última barra, beleza? Que deu essa ignição de rompimento de topo. Então, nessas regiões aqui são regiões boas para procurar compra, por isso que eles estão marcados aqui embaixo. Então, para fazer uma compra contra a tendência do micro, eu nem gosto de falar muito essa questão de que o intraday tem tendência, porque não tem, é só ruído. A gente que é day trader, que opera durante o dia, faz day trade, compra e vende no mesmo dia, a gente não opera a tendência, né, galera? A gente opera um ruído de uma frequência que existe ali no dia. Então, tendência é movimento macro. Quem sabe o movimento de H4,
gráfico diário e gráfico semanal. Isso aí é que é tendência. Gráfico intradiário não tem tendência, beleza? Ele é ruído, a gente opera a frequência, como eu sempre falo para vocês aqui. Eu dou uma olhada com a frequência que ele está operando, por exemplo, está operando uma frequência 0,57, a mínima, e agora ele está em 0,50. Então, como ele tem uma frequência de operar, de andar geralmente 1%, então 1% dele seria aqui, ó. Ali amarelo estaria dentro da frequência dele, beleza? No movimento baixista. E também seria no movimento altista também, né? Por exemplo, ele poderia andar até... Não é que ele poderia, me expressei mal, mas ele costuma andar até 1%. Ali entre 0,75 a 1,20 é a frequência desse ativo G. Em movimentos mais de baixa, vou mostrar aqui mostrar o gráfico para vocês já, vou tirar as marcações aqui das operações. Histórico de negociação, tirei, beleza. Vai ficar o gráfico limpo para vocês. Vocês veem que geralmente quando ele vem para baixo da média móvel de 9, ele começa a andar assim, ó, lateral, e é ruim. Por isso que eu, como já estou acostumado a operar esse ativo, eu acabo evitando operações, beleza? É o índice, o GER, galera, GER40, ele é o índice DAX, tá? Da Alemanha. Então aqui, ó, já está sem volatilidade, tá vendo? A volatilidade está pouca. Então, nessa frequência aqui de alta, é uma frequência boa que eu acabo, digamos assim, performando muito bem, tá? Nessa frequência lateral, eu já não performo tão bem. Aí é questão do meu payoff, né? Então, como ele é positivo, por isso que eu evito, eu passo às vezes 2, 3 dias sem operar. Por quê? Porque eu conheço esse ativo e ele costuma andar dessa maneira. Nesse movimento de queda, dificilmente eu opero também, mas às vezes eu consigo encaixar uma venda, beleza? Mas no movimento mais direcional. Vocês veem que, ó, é natural esse ativo ele fazer essas consolidações, beleza? Então por isso que eu sempre preservo meu capital, porque o dia seguinte pode ser um dia bom para operar e a gente pegar nosso objetivo. Tá vendo aqui, ó, movimento de queda também, ele cai de lado. Os movimentos de alta geralmente são movimentos melhores, tá vendo? São mais direcionais, fica mais fácil de operar. Aqui, ó, congestão também, tá vendo? Então por isso que eu não fico moendo o meu capital ali dentro, quando ele fica na congestão. Outro momento aqui, tá vendo? Mesma coisa. Já os movimentos direcionais, eles são melhores, tá vendo? É difícil você ver isso aqui, ó. Esse tipo de movimento aqui, um sidebar, um 2G, né? Não é nem sidebar, um 2G nesses dois casos aqui, né? Então por isso que eu evito ficar ali maltratando o meu capital, entendeu? Tá vendo porque ele está subindo? Eu aqui, inclusive, sendo fiel a vocês, e também aqui é o nosso compromisso, eu aqui, ó, eu pensei em vender nessa congestão aqui, ó. Quando abriu esse candle aqui, ó, negativo, deixa eu aumentar aqui. Quando abriu esse candle negativo aqui, ó, quando abriu esse candle negativo que estava perdendo essa mínima, eu pensei em vender. Mas eu falei, tá muito esticado, eu não gosto de contar ondas de Elliott, né? Mas eu gosto de verificar qual é a região. Então, se a gente fosse contar uma micro-onda, galera, não se prende nisso não. 1, 2, 3, não rompeu o fundo. E aí, esse aqui não poderia ser uma onda 3 pelo método, porque a onda 3 ela precisa ser maior que a onda 1. Esse aí é um dos pontos principais, tá?
Então seria até aqui a onda 3 pelo menos, mas se a gente conta isso aqui, ó, a onda 3 não teria terminado ainda, ela teria que ser pelo menos até aqui embaixo. Eu não me prendo a contagem, porque é subjetiva e tem diversas interpretações. Então, eu só costumo olhar isso aqui, como você já sabe. Movimento abaixo da 9 ou acima da 9, pullback na 9, bate na perda da mínima. Mas hoje aqui é um gráfico de M5 e era fora do horário que eu opero. Eu opero aqui a partir das 11, tá? Esse é o meu horário, que a partir das 11 do MetaTrader, na verdade são 5 horas da manhã do Brasil, horário de Brasília. Tá vendo? Então, ele já tinha dado o gatilho, já tinha dado esse gatilho aqui, ó, te vendo? Às 4h50, 4h40 da manhã. Depois fez um mini pullback e voltou. Só que eu não opero pelo 5, eu opero pelo 15. E aí no 5 deu esse movimento. Mas se ficar trocando, aquela velha história que eu sempre falo, né? Se a gente ficar trocando de digamos, de período operacional, a gente começa a ver muita coisa, e quando a gente começa a diminuir o tempo gráfico, a mesma coisa, a gente começa a ver muito ruídos, e aí começa, já não se sabe para onde você quer operar, se quer vender, se quer comprar. Se eu vim aqui, ó, pro gráfico de 1 minuto, estou no gráfico de 5, gráfico de 1 minuto, olha aqui, mesma coisa, tá vendo? Então, por que eu evito ficar fazendo isso? Ó, deixa eu diminuir aqui, ó. Por que eu evito? Aqui, ó, uma galera iria falar, iria abrir estocástico, iria abrir RSI, ia começar a enxergar divergência aqui, deu movimento de alta, então. E aí? Mas ó, ele não evoluiu, entendeu? Aqui você teria que trabalhar muito alavancado para pegar um alvo pequeno, entendeu? Então por isso que eu prefiro movimentos mais direcionais e em gráficos do M15, que você vê a direção assim com mais facilidade, você não fica em dúvida. Exatamente aqui, ó, por exemplo, se for para M5, olha o que acontece. Ele tem esse topo aqui, ó, ele tem esse topo aqui marcado, que é um topo, olha isso aqui, que é um topo, e aí o pessoal iria começar também a ver aqui, como é que se fala, eu não curto muito essa order block, enfim, eu não sei nem os nomes porque eu não estudei esses modelos, mas você veria aqui uma região boa de se vender. Aí você começa a mudar o período gráfico, começa a acontecer essas coisas, tá vendo? Então por isso que eu sou fiel a que eu me propus a operar. Aí você vem aqui, ó, e pega, vou pegar aqui vou pegar um Fibo aqui, peguei a ferramenta errada, vou pegar um Fibo, aí vou traçar uma Fibo aqui, daqui para cá. O que acontece? Ele está indo só em uma retração de 23%, local bom de se vender aqui na retração de 50%, e daria com esse topinho. Por isso que eu disse que essa região é uma região bem boa da gente operar, da gente fazer uma venda. Ó, olha lá o que está acontecendo no M5, tá vendo? Ele rompeu, fez um falso rompimento ali. Deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor e aumentar. Ó, fez um falso rompimento, M5. Então quem curte operar dessa frequência, dá para operar. Olha aqui, ó, ele violou, beleza? Se ele fechar para baixo aqui, ó, se ele fechar para baixo desse cara aqui, foi um falso rompimento, beleza? Porque o que ele fez aqui? Movimento de alta, ó, movimento de alta, fez um topo, voltou, tá tentando romper esse cara aqui, ó. Ou seja, se esse candle ou o próximo candle perder essa mínima aqui, vale uma venda. Mas aí M5 eu não opero, M5 eu opero M15, beleza? Então tá aí subindo. Se ele fizer o que a gente chama de V15 agora, né?
para baixo aqui, opa, e agora eu fizer isso aqui, ó, vou até melhorar, fizer isso aqui, ó, ele vai fazer esse movimento e eu não vou, porque não é a forma que eu opero, beleza? Ele pode até fazer esse V15, né? Essa volta em V que o pessoal fala, fez um movimento de baixa, depois ele voltar diretamente, ele até pode. Eu vou continuar de olho, é para fazer uma venda aqui, ou ele vai precisar fazer isso aqui, ó, esse movimento aqui, vou até deixar marcado aqui, amanhã a gente volta aqui nesse ativo para ver se ele fez isso, como eu opero ele todos os dias. Se ele fizer isso aqui, ó, voltar na média aqui e a média de 9 subir, essa média aqui, deixa eu melhorar, essa média móvel aqui, ó, venha para cá e ele subir, fizer um pullback e deixar aqui um rompimento de candle para cima, eu compro com o stop abaixo. Agora, na região que ele está, qualquer candle que perder a mínima, eu posso vender, tá? Posso vender aqui, antes dele romper a 9 e fizer movimento de alta. Se ele fizer o movimento de alta aqui, tá? Aqui, ó, subiu, fez o pullback, rompeu a máxima de um candle, eu compro, buscando a máxima do dia, abertura máxima lá de sessão asiática. Agora, se ele perder qualquer mínima aqui de candle, eu vou fazer venda, e aí o meu risco vai estar bem bacana, porque se fosse esse aqui, ó, seria isso, tá? Venderia aqui, um stop aqui embaixo, ó, minha região seria aqui, beleza? Deixa eu ver se tá certinho, ó, mínima, beleza? Deixa eu ver a máxima, beleza, tá certinho. Então, eu venderia aqui com o meu alvo na mínima do dia, beleza? Se ele perder, agora se eles continuar subindo, voltar num pullback em cima da 9, sentar na 9 e romper a máxima do próximo candle, eu faço uma compra buscando a abertura desse candle aqui, ou 2 vezes o meu alvo, beleza, galera? O vídeo ficou muito alto, ficou muito grande, perdão aí, mas essa é a forma que eu opero e eu estou tentando explicar para vocês por que a gente precisa ter paciência na forma de operar, beleza? Eu vou ficando por aqui. No dia de hoje, dia 20 de agosto de 2028, beleza? E mais tarde, lá para as 17h30, é a hora que sempre solto o vídeo, beleza? Então é isso aí, sempre às 17h30 eu solto o vídeo aqui no canal. Forte abraço, fique com Deus e lembre-se sempre, mantenha o seu gerenciamento de risco ou você vai trabalhar até os 70 anos como CLT. Fui!